Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero trazer um abraço da igreja Família Viva em Bananal, né? Hoje eles estão lá também no culto da resposta. E carinhosamente também trazem um abraço a todos, né? Estamos aqui também com os nossos discípulos aí, o Éder, a irmã Regina, sua irmã também veio visitar a igreja. E com as nossas filhinhas, Isabela e Gabriela, né? Muitos já conhecem a Isa, né? Estivemos aqui antes de ser enviados para Bananal, mas alguns ainda não conhecem, ela está ali na salinha, depois você pode conhecê-la, Isabela e Gabriela, né? E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós ali na cidade de Bananal, amém? Aleluia! Estamos muito felizes por estar aqui nessa noite, né? E porque o Senhor tem determinado esse tempo de bênção sobre as famílias, né? Uma oportunidade da gente profetizar sobre o nosso lar, sobre a nossa família, durante esse mês de maio. Que bom, né? Que alegria poder servir ao Senhor, amém? Amém, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Paz do Senhor Jesus a você também que nos assiste pela internet. Eu quero adorar a Deus pelo privilégio, né? Pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu tossir, ou se a minha voz falhar, porque eu estou com alergia, gente, né? O frio, né? Mas eu penso que Deus tem uma palavra poderosíssima para os nossos corações. Nós fomos convidados para estar ministrando aqui no mês da família, e eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 128. Salmo 128, do 1 ao 4. Amém? Amém. A escola de líderes. Amém? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa nos nossos corações. Amém. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre família. Nós estamos aqui para falar sobre a importância da comunhão, a importância da família. Fala comigo assim, ó. O temer ao Senhor. É a chave para todas as coisas que eu preciso. Falar com você de família abençoada. Falar com você sobre família bendita, família conectada em Deus. Falar sobre você, sobre família, sem falar que é preciso aprender a temer ao Senhor, porque é dele que vem toda a direção aí do Senhor. Quero que você, nessa noite, receba essa palavra no seu coração com muito carinho, amém? Eu sei que o pastor Galdino já orou por nós, mas eu já gostaria de orar mais uma vez. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Paizinho querido, Deus Santo, Senhor, nós te adoramos nesta noite. Senhor, te adoramos pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar a tua palavra. Senhor, te adoramos pelo privilégio, Senhor, das revelações que o Senhor traz aos nossos corações dia após dia. Senhor, nós te adoramos, Paizinho querido, porque o Senhor tem alimentado o teu povo espiritualmente. Senhor, eu quero adorar ao Senhor por esta igreja maravilhosa, pela família viva. Quero adorar ao Senhor pela família viva aqui em Porto Real, por cada família, por cada líder, pelo pastor Galdino, pelo bispo Marcos. Senhor, eu abençoo, Senhor, estas vidas. Senhor, e eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor agora, que o Senhor esteja a usar a minha vida e a vida da pastora Priscila com poder, com autoridade
autoridade e com graça, Senhor, para trazer o conhecimento e a revelação necessária da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Eu quero começar falando com você. O tema da nossa mensagem é o segredo da mesa e da comunhão nos relacionamentos familiares. Sua casa tem mesa? Todo mundo aqui tem mesa em casa? Quem tem mesa em casa? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Você tem mesa na sua casa? Não tem? Vendeu tudo? Caiu chuva? Perdeu tudo? Deus vai trazer de volta. Amém. Mas você que tem mesa na sua casa, será que você usa ela direitinho? Eu queria te fazer pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Às vezes nós chegamos na casa de alguém e tem uma mesa lá. Sabe, uma mesa bonita, tem uma toalha bem legal, tem um vaso de planta, algumas mesas tem até a Bíblia aberta ali, e uma flor, um candelabro e várias coisas. E aquela mesa, ela tem uma utilidade para decorar aquele ambiente. Algumas casas têm uma sala de jantar, outras têm uma copa, ou até mesmo uma mesa na cozinha, e aquela mesa serve como uma fruteira, como algo nesse sentido. Ela desempenha um papel de ser um objeto para suporte de coisas, mas talvez ela não desempenhe o seu principal papel. Qual seria, pastor, o principal papel de uma mesa? Uma mesa, ela em uma família, dentro de um lar, principalmente um lar cristão, ela vai representar um espaço de comunhão, um espaço de diálogo, um espaço de fortalecimento dos laços familiares. Ela precisa ser muito mais do que somente um lugar de colocar coisas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Hoje no meu trabalho, eu compartilhei com as pessoas que eu ia ministrar hoje aqui, falei sobre esse tema, e eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei: quantas vezes vocês comem com a família de vocês à mesa? Aí o rapaz que trabalha comigo, meu supervisor, ele é cristão, e ele falou que ele toma café da manhã todos os dias com a família dele, e ele consegue almoçar com eles na quarta, almoçar com eles na sexta, não janta com eles, mas aos finais de semana toma café, almoça e janta juntos. E tinha também uma outra moça, e essa moça, ela simplesmente falou a seguinte questão: olha, nós não temos o hábito de comer à mesa. E às vezes você pode até pensar que isso é algo simples, ou algo sem assim muita importância, ou algo sem muito significado, querido. Mas eu queria conversar com você nessa noite sobre isso. Queria levar você a refletir sobre algumas coisas, sobre algumas atitudes que são muito importantes para nós. E a primeira coisa que eu comecei a falando é a respeito do temor. E aí eu quero dizer a você que temer é muito mais do que simplesmente ter medo. Temer é você respeitar, é você referenciar, é você amar. Temer é você adorar, temer é você honrar. Temer é você colocar aquela pessoa ou aquele ser, no caso nosso, Deus, acima de qualquer outra coisa e qualquer outra vontade. Jesus, ele ensinou muitas coisas nos momentos que ele tinha de comunhão, comendo com as pessoas que estavam junto dele. E ele aproveitou dessa oportunidade de uma forma muito interessante. Eu quero compartilhar algumas coisas com você nesse sentido. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Não, diga assim comigo: não abra mão
da comunhão da sua família, que pode acontecer na mesa. O Senhor Jesus nos ensinou a estarmos juntos em momentos ali de refeição, de momentos de união, momentos de conversa, de diálogo, momentos de cura, momentos de transformação, momentos de olhar nos olhos uns dos outros. O milagre de Jesus, muitas vezes, muitos milagres, muitos momentos de discipulado de Jesus ocorriam em volta de momentos de comunhão, de momentos de alimentação, onde eles estavam ali todos reunidos. Grandes segredos, foram revelados, como ali na Santa Ceia, a mesa. Querido, Deus tem coisas gloriosas para fazer na sua vida e na sua família, através da comunhão entre vocês. Amém? Lucas 5, 29 a 32. Amém? Vamos lá? Vamos abrir a palavra do Senhor. 5, de 27 a 32. Quem é mais antigo aí, na época da vovó, a gente era obrigado, pelo menos no domingo, a sentar à mesa, todo mundo junto, não é verdade? Aquele frango assado, a macarronada. Quem já foi obrigado aí pela sua avó, pelo seu pai ou a sua mãe a sentar junto no domingo para comer frango assado, a macarronada? Na época não tinha nem Coca-Cola, mas... Amém. 5:27, vamos lá? E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Repita comigo: banquete. Banquete. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Diga comigo: mesa. Mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Querido, eu não sei se você percebeu, mas Jesus ensinou uma das mensagens mais lindas dele, comendo junto com publicanos e pecadores. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagina Jesus ali sentado com os seus discípulos, as pessoas, alguns doutores da lei, alguns que se diziam sabedores de alguma coisa, começando a questionar: mas quem é esse? Come com um publicano, come com um cobrador de impostos? Essa pessoa é maldita, quem é esse que senta para comer com alguém? E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu vim amar a esses. Glória a Deus. Olha que ensinamento profundo. Olha como Jesus utilizou desse espaço, desse tempo, junto à mesa com os seus discípulos, ensinando-os algo tão profundo. Glória a Deus. A pergunta que eu quero fazer a mim, a você, é se nós estamos aproveitando bem esse momento na nossa casa. Se nós estamos utilizando bem esse momento na nossa casa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômios. Fala comigo assim: ó, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Isso, eu vim aqui para te pedir para ler a Bíblia, tá? Deuteronômios, capítulo 6. Você tem aproveitado para que a mesa seja um lugar de ensino para você, para sua família? Um lugar onde você aproveita aquele momento de refeição para ensinar princípios. Amém? Deuteronômio 6, de 4 a 7. Aleluia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração
e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Amém? Pastor, mas estava tão bom falando só de comunhão. Estava tão bom falando só de comunhão, só de ensino. Mas eu também preciso falar de responsabilidade. Porque mesa também é lugar de responsabilidade. Aleluia. Mesa também é lugar de transmitir valores. Fala comigo assim, ó, eu sou a Bíblia que o meu filho vai ler. Querido, se você não for o transmissor dessa mensagem, se você não for aquele que intima essa mensagem aos seus filhos, quem vai ser? Se você não é aquele que usa dos momentos de comunhão, dos momentos de confraternização, dos momentos de passeio, dos momentos onde você pode estar junto com o teu filho para dizer para ele, olha, Jesus, ele é um caminho. Você pode até pensar que é algo simples, mas não, querido. Me lembro do momento em que nós fomos fazer um evangelismo lá em Bananal, o pessoal de Patis tinha saído daqui, tinha ido lá fazer um evangelismo junto com a gente. E teve um momento onde as meninas começaram a dançar na praça. E nisso, eu me lembro que a Isabela ainda tinha 4 anos, mais ou menos ali, 5 anos nessa faixa, novinha, ela tem 6. E ela simplesmente foi para o meio da praça e começou a dançar junto com as meninas e adorar o Senhor junto com as meninas. Querido, isso é você intimá-lo a estar no caminho. A pergunta que eu tenho para fazer para você é se você tem literalmente transmitido, como pai, como mãe, valores para os teus filhos. Porque se eu olhar para um contexto onde eu não sou aquele que transmite esse momento, você tem feito isso? O seu filho hoje ele quer ser igual a você? Ou você que almeja ter um filho, você deseja criá-lo no caminho do Senhor? Há uma responsabilidade sobre mim, sobre você. Jesus, ele ensinou ali, no momento de comunhão. Aqui nós lemos um texto onde Moisés deixa muito claro sobre a responsabilidade que está sobre nós. Podemos ler mais textos, vamos ler mais textos falando sobre isso. Entendeu? Os momentos de comunhão são ótimas oportunidades para nós pais. Quanto tempo você tem gasto, querido, com a sua família? Com momentos de qualidade, com literalmente um tempo onde você está ali e está junto com eles. Querido, você pode até pensar que o momento de comunhão, o momento de estar à mesa é simplesmente o momento onde você se resume para sentar e comer. Não, querido, mas a mesa é todo lugar, aquele que você se disponibiliza a transmitir algum tipo de conhecimento, algum tipo de valor na sua casa. Eu não tenho tempo de sentar com os meus filhos para comer com eles todos os dias, eu trabalho. Quando eu chego na minha casa para almoçar, a minha filha, Isabela, já está para a escola. A minha filha, Gabriela, normalmente ela está dormindo, porque ela dorme no trajeto de quando ela vem deixar a irmã na escola e chegar até em casa. Às vezes almoça eu e almoça a minha esposa. Você sabe qual é o meu melhor momento de mesa com a minha família? É 7 horas da manhã. Quando nós estamos às vezes deitados juntos, tomando café da manhã juntos, momentos onde nós oramos juntos, momentos onde às vezes eu não trabalho, a gente fica juntos até 9, 10 horas na cama. Momento onde nós podemos ensinar, compartilhar, demonstrar carinho, demonstrar amor. Não se escandalize de eu falar para você que eu fico deitado até 9 horas da manhã, por favor, porque isso é só no dia da família e é só no sábado. Mas isso acontece às vezes.
E aí eu quero dizer para você que o momento de mesa na sua vida, ele pode ser qualquer momento. Momento de transmissão de conhecimento, momento de ensino, momento de partilha, pode ser a qualquer momento. Não deixe isso passar, porque existe uma responsabilidade sobre mim, sobre você. Querido, nossos filhos, eles são flechas nas nossas mãos. E nós estamos aqui para lançá-los. Querido, é você quem vai lançar o seu filho, ou você vai lançar ele para o buraco, desculpa te falar isso. Ou você vai lançar o seu filho para o buraco, ou você vai lançar o seu filho para o caminho certo. Mas é você quem lança. Eu preciso lembrar a você que você é a Bíblia que ele está lendo. Que você é o cristão que ele está se espelhando. Que você é o modelo de adorador que ele vai seguir, que ele vai copiar, que ele vai imitar. Que você é o modelo dizimista que ele vai seguir, que ele vai copiar, que ele vai imitar. Aleluia. Querido, você hoje tem a principal responsabilidade sobre o seu lar. Não negocie esse lugar, querido. Não deixe que alguém eduque o seu filho no seu lugar. Esse é o seu papel. Transmitir o conhecimento é com você e não é com outros. E o conhecimento que tem que ser transmitido é o conhecimento bíblico, e não outro conhecimento. Pode ser verdade para qualquer um, mas para mim a verdade é a Bíblia. Pode fazer sentido para qualquer pessoa, mas para mim o que faz sentido é a Bíblia. Ela é a única verdade. Glória a Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Você veio aqui não só para ser ministrado, mas para ser ensinado que a Bíblia precisa ser o principal modelo na sua casa, na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Você, pai, precisa aprender a amar a Bíblia. Querido, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ensinar no caminho. Também não adianta só a gente pegar e falar assim, não filhinho, vai lá para o GC lá com alguém, acompanha o filho da fulana e eu vou ficar em casa. Deus quer que nós sejamos a primeira referência do nosso lar, o exemplo a que eles vão copiar, porque eles veem a gente fazendo e eles vão imitar aquilo que eles veem em nós. Se você ora na sua casa, provavelmente os seus filhos vão orar também. Se você lê a Bíblia, provavelmente os seus filhos vão ler também. Se você lê junto com eles, crie espaços, crie oportunidades, mas precisamos ensiná-los com o nosso exemplo. Amém? No caminho, diga-se comigo, eu preciso ensinar no caminho. Diga-se, bata no seu peito e diga, eu preciso ser exemplo na minha casa, na minha família. Provérbios 22:6 diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí você pode falar assim, mas pastora, tem tantas pessoas que desviam no meio do caminho. Querido, não desvia. Pode até se afastar, pensar que está se desviando, mas volta. Porque o princípio está arraigado, está enraizado dentro daqueles filhos. Amém? Querido, vai dar certo. A Bíblia é autoridade. Se você fizer conforme a palavra de Deus diz, vai dar certo. Amém? Diga assim comigo em fé, vai dar certo. A Bíblia é autoridade. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. E vai dar certo. A minha família vai dar certo. Os meus filhos vão dar certo. A minha geração vai ser abençoada nessa terra. Amém? Aleluia. E aí eu quero dizer para você que ensinar no caminho traz algumas responsabilidades, segundo aquilo que a Bíblia ensina. Ser pai é ser provedor, é prover o sustento, a segurança e o bem-estar dos seus filhos. Pais, suprir as necessidades básicas da sua casa. Querido, você é o cabeça. Eu preciso te falar isso. Você tem essa responsabilidade.
Você não pode deixar o dinheiro acabar. Você não pode, eu tenho todos os dias orado ao Senhor e pedido: Senhor, me ensina como ganhar dinheiro, me ensina como cuidar da minha casa, me ensina como cuidar da minha família. Conversava com o Éder hoje, querido, as coisas estão num preço extraordinários e é responsabilidade sua, filho, como você tem gasto o seu dinheiro, no que você tem gasto o seu dinheiro. Você anda de roupa nova para o seu filho andar de roupa velha? Como você tem suprido as necessidades da sua família, querido? Querido, a Bíblia fala que nós homens temos um papel muito importante. Eu preciso ler isso com você. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Eu sei que você conhece esse texto, mas em momentos tão interessantes assim que a nossa sociedade tem enfrentado, é importante de ressaltar isso. Amém, queridos? A palavra do Senhor fala para a gente assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela, para santificar, para purificar, lavando-a com a palavra, lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Que isso é responsabilidade. Desculpa, Efésios capítulo 6, do verso 20, capítulo 5, do verso 25 até o verso de número 28. Amém. Querido, aquele que ama a sua família, o homem, o cabeça, ele é responsável pela sua casa. Se você não é responsável pela sua casa, você ainda não é homem, você é menino. E eu preciso te lembrar que enquanto o menino não amadurece, enquanto o homem ainda não amadurece, ele ainda é menino, ele não pode ser senhor de nada. É como se as coisas espirituais ficassem retidas. Deus não pode dar, porque ainda não sabe administrar, ainda não sabe gerir, ainda não é capaz de cuidar. Querido, eu e você somos chamados para cuidar da nossa família como Cristo cuidou da igreja. Isso é muito forte. Imagina todo o amor que Ele dispensou a você. Imagina todo o carinho, todo o cuidado que Deus deu a você. Você tem feito essa mesma ação pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos? Você tem tido maturidade para lidar assim? Eu glória a Deus dos varões. Fala aí, glória a Deus. Glória a Deus aí, varão. Amém, pastor? Estou aqui. Amém, querido? Porque o Senhor vai te fazer um sacerdote. Mãe, proporcionar um ambiente seguro e estável para o desenvolvimento saudável da criança e do lar como um todo. Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Amém? Como um filho pode obedecer, aprender a obediência se a esposa não obedecer ao marido? Isso é forte, porque às vezes a gente vê uma geração hoje de filhos rebeldes, obedientes, que não tem honra, só que eles olham para dentro de casa e a figura da mulher, a figura da mãe é uma figura que não honra ao seu marido, que não respeita, que responde. Então, como aquela criança vai aprender
Então, queridas, nós precisamos rejeitar o espírito da rebelião na nossa vida. Amém? Precisamos rejeitar o feminismo, precisamos rejeitar essa tendência desse século a se sobrepor ao homem. Nós precisamos, né, nos sujeitar em amor, ser submissas, porque a submissão ela é gloriosa, amém? Ela traz proteção, ela traz cuidado, amparo para a sua vida. Querida, quando você se submete ao seu marido, primeiro você se submete à palavra de Deus. E se você confia no Senhor, amém? Então, querida, confie que a sua atitude de submissão a Ele é um reflexo da sua submissão a Cristo, amém? E Deus vai te honrar, e Deus vai transformar o seu lar como uma extensão do céu na terra, amém? Amém. Amém. Tá, vamos ser quietinho, mas era o final. Eu quero ler para você, homem, mais um texto. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós, pais queridos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente. E principalmente os da sua família, porque negou a sua fé e é pior do que o infiel. Esse texto é muito forte, querido. E aí eu quero te perguntar se você tem aproveitado o seu momento, se você tem aproveitado o tempo que você passa com a sua família para ensiná-los. Ou é um tempo que você só tira para gastar dinheiro de forma descontrolada? Ou é um tempo que você tira para comer de forma descontrolada? Ou aquilo que você entende como um momento de diversão ou de distração não edifica em nada? Querido, eu quero lembrar você que existem coisas que são transmitidas através de valores, através de princípios. Se você ler Tito, capítulo 2, a pastora precisa ler esse pastor aqui, por favor. Tito 2, de 3 a 5, amém? As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras ou fofoqueiras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa e sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? É necessário, mulheres, que nós busquemos a viver dessa forma, amém? Em nome de Jesus. Sejamos boas donas de casa, né? Tito, se você nunca tinha lido sobre isso, Tito fala isso, a missão da mulher de ser uma boa dona de casa, saber gerir o seu lar, né? De amar o seu esposo, amar os seus filhos, transmitir valores a eles, ensiná-los, amém, querida? Abra o seu coração para viver conforme a palavra de Deus. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não consigo ver o meu lar sendo transformado, mas será que eu tenho me sujeitado àquilo que a palavra de Deus diz? Será que eu tenho agido conforme o que a Bíblia diz? Querido, se você agir conforme a palavra de Deus diz, vai dar certo, amém? Vai dar certo, a palavra de Deus é a autoridade. Glória a Deus. A Bíblia fala para os homens a seguinte coisa. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vigiai, estáis firmes na fé, e portai-vos varonilmente, e fortalecei. Querido, você homem foi chamado para ser corajoso. Aleluia. Ser corajoso, ser forte. A pastora Priscila fez um comentário na hora que nós estávamos vindo no carro. Não é como você reage, mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a questão de que nós demonstramos a nossa força na hora das adversidades, onde nós lutamos
para não sucumbir. Querido, se você for um homem que pensar na sua casa em desistir, ou se você for aquele que olhar para trás, querido, como as coisas vão dar certo? A pastora disse hoje de manhã, ou na hora do almoço, não sei, ela me perguntou, Simão, como você consegue gerir tanta coisa na sua cabeça? Eu falei, pastor, eu simplesmente me concentro em uma, e depois eu passo para outra. Mas a questão é, se você não for aquele que, e vai para cima, querido, a responsabilidade não vai dar certo, as coisas não vão dar certo. Você foi chamado, querido, para estar junto da tua família e transmitir valores para eles. Isso é você agir de forma certa e precisa. Vamos orar pelas famílias? Sim. Eu queria profetizar algo sobre nós. É a primeira vez que eu li esse texto aqui de Efésios numa rede de mulheres lá em Bananal. 3 mulheres levantaram na hora da palavra e ficaram lá na porta. Estavam indignadas de falar sobre submissão. Eu queria que as mulheres colocassem a mão sobre a sua cabeça e orassem comigo assim: eu declaro sobre a minha vida a sujeição à palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é autoridade. Eu rejeito todo espírito de feminismo, todo espírito de rebelião que habita nesse século. Eu declaro que sobre a minha vida ele não tem força, não tem poder. A minha boca pertence ao Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor, o meu espírito e a minha alma pertencem ao Senhor, e eu vou viver em submissão à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e pelo poder de Deus e da sua palavra, eu vou transformar a minha casa numa extensão do céu. Amém, mulheres? Para você, homem, eu quero profetizar também sobre a sua vida. Provérbios capítulo 23, versículo de número capítulo 13, verso de número 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, e o que o ama ao seu tempo o castiga. Novamente é responsabilidade. Põe a mão sobre a sua cabeça e fala comigo assim, eu, varão de Deus, serei responsável pelo cuidado da minha casa, pela orientação dos meus filhos. Eu serei a Bíblia, o Evangelho, o amor de Deus, que a minha família precisa conhecer. Senhor Jesus, nesta noite, me capacita para que eu seja a cabeça, para que eu ensine, para que eu aproveite os momentos em família, para direcionar, para discipular à luz da Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Você é responsável, amém? Nós queremos terminar, queremos orar com vocês, antes de passarmos a palavra ao pregador, ao dirigente do culto.